Alô vocês, senhores eletrônicos, professor Gustavo Cariello no canal ALCE, Análise Lógica de Circuitos Eletrônicos. Vocês já ouviram falar em bypass? Sabem o que é bypass no semicondutor? Vou mostrar para vocês dois exemplos para a gente entender como acontece o bypass. Em primeiro lugar, respondendo a pergunta de forma simples e objetiva, bypass significa desviar. É um desvio. Botem isso na cabeça, beleza? Então, desvio, desviar. Mas professor, desviar o quê? Ora, o quê? Desviar a corrente. Fechou? Então, se fechou, vamos aproveitar e se inscrever no canal. Vamos dar aquele joinha, famoso like. E vamos embora raciocinar. Temos aqui esses dois exemplos de circuitos com semicondutores. No primeiro exemplo, nós temos um diodo semicondutor diretamente polarizado, ok? E no segundo exemplo, nós temos o diodo Z1, que é um diodo Zener, que está inversamente polarizado, em paralelo aqui com a bobina L1. Então nós vamos entender aqui o que é o bypass no semicondutor, beleza? Beleza. Vejamos aqui no nosso primeiro exemplo. Temos aqui um circuito formado por R1 de 2K, P1 de 2K, o diodo diretamente polarizado, ligado entre o ponto A e o nosso referencial negativo de 0 volts. O que é que nós podemos raciocinar aqui? Primeiro, vamos tomar as tensões sobre os componentes. Então, temos aqui sobre R1 uma tensão de 10 volts. Como é que eu sei disso? Ora, está chegando em R1 10 volts e após o resistor nós temos uma tensão de 0 volts. Do ponto A para o nosso referencial negativo, nós temos uma tensão de 0 volts. Significa dizer que toda a tensão da nossa fonte ou da nossa bateria está caindo sobre o resistor R1. Mas isso deveria estar acontecendo? Sim. Por quê? Porque nós temos o nosso potenciômetro P1 totalmente curto-circuitado, ou seja, configurado para oferecer a sua resistência mínima, uma resistência praticamente de 0 ohms. Ora, mas alguém pode dizer, mas professor, nós aprendemos no vídeo anterior que o diodo, quando está em paralelo com o componente, ele é o dominante. Ele é que determina e manda na malha, ficando uma tensão de 0,6 volts, dependendo do diodo, sobre o componente que está em paralelo com ele. Bom, cuidado. Quando nós temos um componente com a resistência de praticamente zero, ou um fio ligado em paralelo com o diodo ele não é mais dominante, ok? Ele precisa de uma tensão mínima de 0,6 volts para ele passar a conduzir. Depois da condução dele, aí sim, ele se torna dominante. Ok? Então, esse circuito aqui está em bom funcionamento, mostrando aqui que o potenciômetro P1 está funcionando como fio e ele está dando um bypass no diodo. Ok? Não importa se o diodo está diretamente polarizado ou inversamente polarizado. O potenciômetro P1 ele está trazendo o potencial de 0 volts para o ponto A, eliminando a corrente que deveria circular pelo diodo. A corrente passa por R1, ao chegar no ponto 1, não se divide, parte para o diodo e parte para P1. Simplesmente, P1 puxa a corrente toda para ele, jogando ela no terra, ok? E o diodo não conduz corrente. Toda a corrente total, que circula em R1, ela passa por P1 e morre na Terra. Ok? Vamos agora para o nosso segundo circuito. Um circuito misto, agora formado aqui por P1 de 20K, L1, que é a nossa bobina ou indutor, que está em paralelo com o nosso diodo Zener, o semicondutor, inversamente polarizado. Temos também o nosso resistor R1 de 10K. Ok? P1 está configurado para oferecer a sua resistência de 10K, ou seja, a metade da sua resistência total. Nossa bobina não indica aqui um valor de resistência, porém sabemos que a resistência de qualquer indutor está aí em valores da ordem de poucos ohms. Vamos considerar aqui 1 ohm de resistência, ok? Praticamente um fio. Devemos raciocinar dessa forma. Bem, tomando as quedas de tensão em cada componente, nós temos aqui que sobre P1 existe uma tensão de 5 volts. Chega a 10 volts no cursor do potenciômetro, que está ligado à alimentação de 10 volts, e após
o potenciômetro, no terminal ligado ao ponto A, nós temos 5 volts. Então, DDP sobre P1 de 5 volts. Entre o ponto A e o ponto B, nós temos uma DDP de 0 volts. Por estar em paralela a bobina com o diodo Zener, nós teremos aqui também uma DDP de 0 volts. Mas, ora, o diodo Zener está inversamente polarizado. Calma aí que a gente vai ver isso. Nosso resistor R1, nós temos uma DDP de 5 volts. Ok? 5 volts no ponto B e após o resistor 0 volts. Logo, nós temos uma DDP sobre o resistor R1 de 5 volts. Agora, retornando aqui para o nosso circuito paralelo. A bobina L1 e o diodo Zener. O diodo Zener está inversamente polarizado e ele deve fazer a função de Zener quando ele está inversamente polarizado, de fato. Ok. Nós não temos aqui o valor de tensão. Qual é a tensão de trabalho desse Zener? Isso não importa, porque se existe uma bobina em paralelo com o diodo Zener, qualquer que seja o valor de trabalho dele, vai ser bypassado. Ok? O que é que eu estou querendo dizer? Que a bobina em paralelo com o diodo Zener, ela dá um bypass, ela desvia a corrente do Zener do ponto A para o ponto B. O Zener não chega a conduzir, porque uma tensão de trabalho do Zener, vamos supor 2 volts, 3 volts, ela nunca será atingida, porque a bobina está funcionando aqui como um fio do ponto A para o ponto B. Então, no primeiro circuito, nós temos o potenciômetro configurado para oferecer a sua resistência mínima, de praticamente 0 ohms, dando bypass no nosso diodo D1, semicondutor polarizado diretamente. E no nosso circuito 2, nós temos a bobina, um componente em paralelo com o Z1, que não permite que circule corrente pelo mesmo, dando um bypass no Zener do ponto A para o ponto B. Então é isso que nós temos. Prestem atenção e guardem essa observação com vocês. Bypass caracteriza-se por desviar a corrente circulante em determinado componente, por meio de outro componente ou por ação mecânica, alterando a resistência em paralelo com o semicondutor. Quando se fala em ação mecânica, estamos falando do nosso potenciômetro, porque, afinal de contas, nós é que vamos regular essa resistência do potenciômetro. Ao chegar na resistência mínima do potenciômetro, praticamente curto-circuitado, ele elimina a circulação de corrente pelo semicondutor em paralelo com ele, dando o bypass no semicondutor. Ok? E se for um componente com a resistência muito baixa, que não permite atingir a tensão de trabalho do componente semicondutor, logo ele desvia a corrente, fazendo um bypass de um ponto até o outro. Nesse caso, do ponto A para o ponto B no nosso circuito. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação. Assistam esse vídeo quantas vezes forem necessário até você compreender esse raciocínio. Ok? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Esse é mais um vídeo do seriado chamado O Que É? Um seriado disponibilizado aqui comigo, Gustavo Cariello, e eu digo para vocês, vamos crescer raciocinando, ok? Obrigado e até a próxima aula.